Bom, boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu quero já de início desejar a todos as boas-vindas em nome dos professores e também de toda a equipe de educação à distância, ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias, tenham, digamos assim, recarregado as baterias para a gente continuar o nosso estudo, não é? Todos lembram que no semestre passado, no módulo passado, nós estudamos Banco de Dados 1, onde a gente aprendeu coisas básicas de banco de dados, né? Essa cadeira agora, que é Banco de Dados 2, é uma continuação da cadeira anterior, onde a gente vai ver tópicos que não foram vistos na cadeira anterior, porque não eram oportunos ainda. Na realidade, alguns autores até preferem começar a cadeira de Banco de Dados 2 com essa parte que nós vamos começar hoje, que é a parte específica de projetos. Ou seja, o que nós aprendemos até então, e quero crer que todos vocês estão habilitados, é para, dado um projeto, ou seja, dado um conjunto de tabelas, vocês têm, digamos assim, familiaridade em executar consultas em cima daquelas tabelas que foram previamente preparadas por alguém, não é? Então isso vocês já viram, já tivemos a oportunidade de trabalhar exaustivamente, e eu sei, pelas respostas e pelas perguntas, que muitos de vocês estão habilitados a fazerem isso. A parte que nós vamos estudar nessa disciplina é a parte de projeto, ou seja, nós vamos construir o projeto, não é? Vocês sabem utilizar um projeto. A gente vai aprender nessa disciplina a construir o projeto, ok? Então, isso, sinteticamente, é o objetivo dessa disciplina que nós começamos agora. Eu queria deixar registrado aqui o seguinte: o professor Alessi, que foi o meu companheiro na disciplina passada, nessa disciplina ele não vai poder nos acompanhar, mas todos fiquem tranquilos, porque ele estará na retaguarda e, com a sua habitual competência, ele estará nos apoiando na web tutoria, né? Nós contaremos nessa disciplina com o apoio de um novo professor, que é o professor Krishnan, que em breve ele vai se apresentar para vocês, né? Então vejam bem, nessa disciplina nós vamos tratar exclusivamente de projetos, ok? Eu sei, porque essa é a terceira aula de hoje para vocês, que vocês já devem estar com neurônios preparados para receber informação, já que tiveram 2 aulas anteriores a essa. Mas fiquem também tranquilos que essa aula vai ser bastante light, tá? Vocês vão ver, muito tranquila, vocês todos devem, digamos assim, gostar da aula e aproveitar bastante. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o professor Krishna, que vai fazer os cumprimentos iniciais. Professor Krishna, é com você. Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Krishna. Eu sou professor da Univale no modelo presencial já há alguns anos, mas essa é a minha primeira experiência aqui no ensino à distância, e é com grande satisfação que eu estou participando desse projeto e trabalhando aqui em conjunto com o professor Eugênio nessa disciplina de banco de dados que, no meu ponto de vista, é fundamental no currículo, né, e no conteúdo para qualquer analista de sistemas. Eu tenho uma boa experiência aí no desenvolvimento de aplicações orientadas a objeto, e também durante a década de 90, na época ainda se utilizava bastante o modelo estruturado. Enfim, eu tenho vivenciado essa mudança de paradigmas, né, das aplicações de modelo estruturado e atualmente orientação a objeto, OML, mas o fato é que na camada de base das aplicações já persiste por muito tempo que os dados eles são armazenados em estruturas de bancos de dados relacionais. Já então, por algumas décadas que essa tecnologia tem dominado o mercado, né? Então, é muito importante realmente vocês adquirirem esse conhecimento. Eu tenho uma boa experiência como projetista de banco de dados e como administrador, e estou aqui para compartilhar com vocês essa experiência e para colaborar com o professor Eugênio no sentido de trazer exemplos e cases para enriquecer aí o nosso curso. Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês
eu vou retornar para o professor Eugênio. Vamos lá, professor Eugênio. Ok, pessoal. Então, vamos começar agora o nosso curso. E como habitualmente eu faço, porque vocês já viram a disciplina anterior, eu vou mostrar a ementa aula a aula para que nós todos saibamos o que nós vamos estudar no decorrer desse curso. Ok? Vamos ao quadro comigo, por favor. Relembrando, eu sou o professor Eugênio Braz e estou assessorado pelo professor Krishnan, ok? Muito bem. A ementa da disciplina, aula a aula, é a seguinte. Aula de hoje, que é a aula número 1, nós vamos fazer uma introdução à modelagem da informação. Essa é a aula de hoje, não vou detalhar agora porque é motivo da aula de hoje, ok? Aguardem só um pouquinho. Aula 2, nós vamos trabalhar sobre o modelo entidade-relacionamento. Isso aqui, eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre o objetivo. Na realidade, nós temos que fazer um modelo, não é? E como nós trabalharemos com base de dados relacionais, o modelo que se usa para trabalhar é o modelo entidade-relacionamento. Vocês lembram do semestre passado o que é entidade, o que são relações. Então, a gente vai trabalhar para fazer o nosso projeto lógico do banco de dados, um dos modelos que é o modelo entidade-relacionamento, que se baseia num diagrama, um desenho, que se chama DER, é Diagrama Entidade-Relacionamento. Okay? Aula 3, nós vamos trabalhar sintaxe e semântica do modelo IDEF1X. Novamente, eu vou aqui à frente para explicar para vocês. A sintaxe é a gramática de alguma coisa. E a semântica é o significado. O que é que significa isso? Então, nós falamos aí método IDEF1X. Isso é um método mais recente do que o método anterior e que nós vamos dar mais atenção a ele por ele ser, digamos assim, ele ter mais recursos do que o método do MER, do modelo entidade-relacionamento. Ok? Nós vamos aprender a trabalhar com entidades, ver os tipos de relações que existem, tudo isso dentro desse modelo IDEF1X, tá certo? Que é um modelo integrado para definição e modelagem da informação. Isso é o IDEF1X, ok? Vamos continuar no quadro. Aula 4, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada normalização. E vou eu novamente aqui à frente para explicar a normalização para vocês. É o seguinte, quando a gente pega algumas tabelas, normalmente quando alguém vê uma tabela, a tabela está, digamos, é uma tabela enorme, cheia de atributos, e aquela tabela ela não está devidamente preparada para ser manuseada pelo sistema gerenciador de banco de dados, ok? Então, existem formas de pegar aquelas tabelas e colocar de uma maneira que você agilize digamos, a recuperação da informação, como também você garanta que o sistema vai ficar seguro, você vai ter flexibilidade, tá? Então, tem uns processos que nós vamos aprender nessa aula, que se chama de formas normais, que tem por objetivo fazer isso, ok? Vamos continuar vendo o motivo da quinta aula. A quinta aula, nós vamos trabalhar especificamente nesse método IDEF1X, que eu comentei há pouco com vocês. Lá nós viríamos, na aula 3, nós viríamos a sintaxe e a semântica dele. Aqui nós vamos ver o método todo. Esse método, na realidade, ele tem 5 fases, que começa da fase 0 e vai até a fase 4. É fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E nós vamos estudar ele com bastante propriedade, porque é à luz dele que nós vamos fazer os projetos que nós temos para desenvolver. Ok? Aula 6, nós vamos trabalhar o modelo físico de banco de dados. O modelo físico de banco de dados é aquele modelo que se preocupa com, digamos assim, com a implementação mesmo das tabelas no banco de dados. Quer dizer, a parte física, onde você se preocupa aqui com tipo de dado, onde você vai se preocupar com recuperação de informação, vai se preocupar com integridade, tá? Você vai estar, digamos assim, trabalhando nesse modelo. É o último modelo que a gente chega, né?
A aula 7, nós vamos estar aqui trabalhar com projetos de banco de dados. Na realidade, nós vamos tentar, não apenas na aula 7, fazer projetos, mas tentar alinhavar cada conteúdo de cada uma dessas aulas, a começar da aula seguinte, da aula 2, com um projeto que, em cada aula, a gente faz uma parte de um projeto. Não vamos deixar para o final a missão de fazer um projeto numa aula só, que ficaria uma missão muito árdua. Okay? Então, nós vamos, paulatinamente, apresentando a teoria e a parte do projeto que se enquadra naquela teoria. Na realidade, é o seguinte, nós vamos ter 3 tipos de projetos. É que se chama de projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. Nós vamos ver isso com bastante propriedade. Então, em cada um desses estudos, nós vamos começar uma parte de um projeto que vamos levar até a aula 7, ok? Vamos continuar, então, aqui. Agora, eu preciso mostrar para vocês o seguinte, olha. O ambiente SOFIA, isso não faz parte da disciplina, tá? Não faz parte do conteúdo da disciplina, mas o ambiente SOFIA é um ambiente que está disponível para todos os alunos, tá? E nós precisamos mostrar para o aluno, a primeira coisa que eu vou mostrar para o aluno é como acessar esse ambiente SOFIA, certo? Para que serve esse ambiente SOFIA? Ele vai nos subsidiar no aprendizado, vão ter exemplos, vão ter objetos de aprendizado disponíveis para os alunos aqui nesse ambiente. Então, atenção, é o seguinte, olha, para acessar, para a pessoa ter acesso, para entrar nesse ambiente, é só vocês escreverem esse endereço aqui, ó, que está aqui no quadro, e vocês têm também nos slides que vão receber, tá? É www.univalebr/virtual. É só lembrar que depois tem esse /virtual, ok? Fazendo isso, vocês acessam o ambiente SOFIA. No ambiente SOFIA, aparece, quando vocês fazem isso, aparece um ícone escrito SOFIA, ok? Basta que vocês cliquem nesse ícone e vai aparecer, então, algo como isso aqui, ó. Nome do usuário e senha, tá? Então, obviamente, quem não entrou não tem nome do usuário e não tem senha. Claro, não é isso? Muito bem. Então, qual é a estratégia? É muito simples. Você vem aqui, nessa outra ícone que está embaixo, está escrito cadastramento de usuário, ok? Então, você acessa essa parte de cadastramento do usuário e preenche os dados que são autoexplicativos, né? E você, então, vai ter acesso, vai ter autorização para entrar no ambiente SOFIA. Quando você entra aqui no cadastramento, você mesmo escolhe o nome do usuário e você mesmo escolhe a sua senha, ok? Você faz isso, é muito simples. Eu tive todo o cuidado de fazer do zero para garantir que não vai ter nenhum problema quem fizer assim, ok? Então, ao entrar na primeira vez, né, o sistema vai pedir para você um código de inscrição, tá? Quando vocês fazem o cadastramento, precisa de um código de inscrição. Nós já cuidadosamente colocamos aqui esse código de inscrição, que é o mesmo para qualquer um dos alunos, e você só precisa colocar isso a primeira vez. Daí para frente, para você entrar, basta o seu login e a sua senha. O código é esse, em letras minúsculas, tá? RF43AY. Ok? Ao colocar esse código de inscrição, você entra no ambiente SOFIA, tá certo? E eu vou dar aqui um close do que nós devemos fazer no ambiente SOFIA, se vocês quiserem trabalhar com banco de dados. Porque no ambiente SOFIA, além de banco de dados, tem as outras cadeiras que vocês estão estudando, que eu recomendo que vocês também verifiquem. Mas como a nossa cadeira é banco de dados, eu vou mostrar para vocês o que é que tem em banco de dados. Quer dizer, quais são os objetos que tem lá, quais são os módulos, quais são as facilidades que nós temos lá. Então, vocês selecionam o módulo 5, que é o nosso módulo atual, vai aparecer um ícone, que é um cadeado, você clica nesse cadeado, então aparece para você, ó, aparece um fórum, onde você pode interagir com os demais alunos e com professores, aparece instruções para instalação e uso do DB Design 4, que eu vou explicar para vocês já, e aparece também a engenharia reversa com o DB Design 4. Nesse momento, eu venho aqui à frente para explicar para vocês o seguinte, ó.
O DB Design 4 é uma ferramenta de software, um programa de computador free, ou seja, livre, que nós disponibilizamos para vocês usarem como ferramenta para fazer sua modelagem. Nós vamos trabalhar fazendo modelagem, quer dizer, o projeto do sistema. Como nós vamos fazer isso? Temos ferramenta. Cuidadosamente, a equipe de educação à distância pegou um software que é muito bom e que é free, para que todos possam ter disponibilidade, ok? Então, ali mostra como você baixar e como usar esse DB Design 4. É uma ferramenta gráfica muito bonita, muito chocante, e nós vamos trabalhar com ela, ok? E a engenharia reversa é um outro processo que não vou explicar agora, só vou dar uma passagem rápida. É de você, dado algumas tabelas, você descobrir como é que é o modelo no qual aquelas tabelas são baseadas. Isso aí, se você fosse trabalhar no outro ambiente, podia chamar até de espionagem industrial. Ou seja, alguém pega uma coisa lá e descobre como é que aquilo foi feito. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Imagine, você pega o projeto de alguém lá, você pega um monte de tabelas e diz como é que estão relacionadas, como é que é o projeto disso. Faz a engenharia reversa e obtém isso, ok? Voltemos ao quadro. Bom, vamos especificamente para a nossa aula 1, que é modelagem da informação, ok? Modelagem da informação. Aí, ó, objetivo. Nós temos 4 objetivos nessa aula 1. Mas fiquem tranquilos que todos eles são light. O primeiro deles, ó, primeiro objetivo, justificar a utilização de BD e a sua importância no contexto atual de sistema de informação. SI é sistema de informação e BD é banco de dados. Nós vamos trabalhar isso já já, tá? Outro objetivo será compreender os elementos básicos da arquitetura de um sistema gerenciador de banco de dados. Vocês vão ver que isso aqui não é grande novidade para vocês, que nós já demos uma boa pincelada tanto nisso quanto nisso. São 2 objetivos, tem mais 2 então, né? O terceiro objetivo seria explicar a relevância da linguagem SQL, que vocês já estudaram, né, no contexto de sistemas de informação. Isso aqui também não vai ser grande novidade para vocês, tá? A grande novidade para vocês, nesse curso, vai ser isso aqui, ó, que nós vamos trabalhar nessa aula. Quer dizer, explicar a necessidade da modelagem de dados para definir o banco de dados do sistema. Então, olha, esse quarto objetivo aí é que efetivamente é novidade para vocês. Os outros 3 não são novidades, eu vou explicá-los todos, vocês vão ver, isso aí eu já conheço, isso eu já vi, mas esse último não. Esse último é que realmente é a novidade, né? Que a gente, ao pensar em fazer uma base de dados, né, criar, a gente tem que projetar antes, tem que ter um modelo para fazer aquilo. Você não pode chegar e fazer assim, sem, digamos assim, sem uma preparação. Se é como você vai construir um prédio, você tem que primeiro pensar como é que é, fazer toda a infraestrutura e depois construir. Então, essa é que é a parte novidade, né? E essa parte que é novidade, que é o quarto objetivo dessa aula, nós só vamos ver depois do intervalo da aula. Porque eu vou continuar aqui durante mais alguns minutos, depois nós passaremos para o professor Krishna, aí depois dele é que eu começo com esse último objetivo. Está claro para todo mundo? Tá? Então vamos continuar. Aqui, ó. Então, para atingir o primeiro objetivo, utilização de banco de dados, eu faço a seguinte pergunta aqui, ó. Por que utilizar banco de dados? Eu sei que vocês todos aí, qualquer um de vocês, pode me dar várias respostas para isso. E eu vou dar algumas, tá? A primeira que eu vou dar é a seguinte, ó. Não se pode escapar do uso de banco de dados. Ou seja, hoje em dia, agora, nesse momento, tem milhões de bancos de dados funcionando por aí. Seja no governo, seja em instituições bancárias, seja em empresas, tudo. Tem milhões de bancos de dados funcionando por aí. Mesmo a pessoa que não é da área de dados, da área de informática, utiliza banco de dados, seja indiretamente ou não. Tá? Então não dá para escapar. Então essa é uma das razões. Todo mundo precisa disso aqui, principalmente quem trabalha na área, né? Outra justificativa, eu vou dar algumas e tem muito mais do que isso, seria a persistência e volume dos dados. Persistência, senhores, é o seguinte: os dados que vocês precisam armazenar devem ficar lá por um determinado volume ou por um determinado período de tempo. Isso se chama persistência, ou seja, ele permanece lá por um tempo, digamos assim, o tempo que você quiser, teoricamente. E o volume também, ou seja,
Esse volume aqui, na realidade, vocês podem pensar em quantidade. A gente tem uma quantidade muito grande, então precisa de banco de dados para guardar essa quantidade de dados. Na memória principal de qualquer computador que exista, não caberia, por exemplo. Tá? Aí tem aqui, ó, os bancos de dados têm o apoio dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Então, uma coisa super importante, que justifica também, é isso aqui, ó. A gente tem aquele sistema gerenciador de banco de dados, que a gente chama de SGBD, apoiando o banco de dados. Então, isso é uma razão muito forte também. Outra razão forte para que a gente use banco de dados é que tem uma flexibilidade muito grande. Uma grande flexibilidade. Então, isso aqui também já justificaria. Um que nós aprendemos no semestre passado é que a gente vai ter independência de dados. Isso também é um fator muito importante. Tá? A gente tem maior produtividade se trabalhar com um banco de dados, se fosse, por exemplo, comparar com arquivos planos ou com outro método de armazenamento. Né? A gente utiliza padrões. Isso é super importante. Ter padrão é uma coisa vital. Então, isso é uma das razões a mais para utilizar banco de dados. Eu sei que vocês saberiam algumas outras, porque existem muitas outras, e eu vou continuar mostrando mais algumas. Aqui, ó. Prover a segurança dos dados. Tá? No banco de dados, a gente tem mecanismo de segurança do dado, de recuperação. Tá? Isso é uma das razões a mais para se justificar. E faz o armazenamento integrado. No banco de dados, a gente armazena tudo de uma maneira integrada. E devido a isso, devido ao armazenamento integrado, a gente tem uma coisa vital. Elimina inconsistências. Né? Reduz redundância. Redundância significa você ter um dado armazenado no lugar e ter o mesmo dado armazenado em outro lugar. Então, aqui você reduz essa redundância, e isso é fundamental, nós já explicamos no curso passado. Mantém a integridade dos dados, fundamental também essa propriedade. Facilita o acesso e a integração entre aplicações. E tem outras mais, essa vírgula aqui não existe. E tem outras mais, ok? Então, essas que eu citei aqui são razões que justificam a utilização de banco de dados. Como eu falei também para vocês, essas partes vocês já conheciam. Não é nenhuma novidade. Até ali não tem nenhuma novidade para vocês, ok? Agora, vamos mostrar também, como parte do objetivo dessa aula, o segundo objetivo agora, a arquitetura do sistema gerenciador de banco de dados. Muito bem. Então, olha, no curso anterior, no Banco de Dados 1, nós mostramos a arquitetura de banco de dados para vocês, dando um outro enfoque. Vocês viram, nós dividimos em 3 níveis, né? O nível do usuário lá em cima, o nível interno aqui no meio e o nível externo lá embaixo. Tá? O nível conceitual e o nível interno, se quisesse. Agora nós vamos dar uma abordagem um pouco diferente para explorar outras características que na ocasião não foram exploradas. Então eu vou mostrar a arquitetura dentro dessa visão que está aqui no quadro e vou mostrar para vocês lá. Por favor, vamos juntos. Tá? Então, olha, nós temos aqui em cima, nós temos os usuários e os programas que esses usuários desenvolvem ou utilizam, né? Aqui em cima. Essa parte aqui é o que, na realidade, é o sistema gerenciador de banco de dados, que, como todos vocês sabem, eu prefiro chamar de DBMS, mas que é a mesma coisa, só que isso aqui é em inglês. A gente, quando começou a estudar isso, estudou assim, mas significa a mesma coisa, é Database Managed System. Então, aqui, como parte do sistema gerenciador, a gente tem uma área de processamento das consultas e as transações. Qualquer consulta que for ser feita, tem uma área específica dele, na arquitetura dele, para você conseguir fazer. E as transações também. Transações foi motivo da nossa última aula, né? A aula 7 da módulo anterior. Tem também aqui, interagindo, um otimizador de consultas. Porque, como vocês sabem, você faz, digamos, uma consulta em SQL, não é? Que é uma linguagem declarativa. Não é? Então, ela faz a consulta da maneira que ela quer. A gente simplesmente diz, faça, e ela faz. Mas ela pode fazer, do ponto de vista de performance, uma coisa que não é muito adequada. Então, tem uma área específica para otimizar essas consultas. Tem uma outra área também específica para fazer o gerenciamento de transações.
As transações são gerenciadas dentro do sistema gerenciador de banco de dados, ok? E aqui também tem a parte do gerenciamento do espaço em disco. Vocês estão vendo que tudo isso que eu estou destacando aqui faz parte desse modelo, tá? Que aqui, isso aqui é o sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Aqui embaixo, nessa outra parte, tem o banco de dados especificamente. Aqui tem o banco de dados, não é? Essa parte aqui embaixo é o banco de dados. A gente tem o catálogo do banco de dados, não é? Uma área específica de catálogo, tem os arquivos de banco de dados. Né? Aqui é onde os dados efetivamente ficam armazenados. Né? E interagem, quer dizer, os usuários e programas interagem com o banco de dados que está aqui através do sistema gerenciador de banco de dados, que é essa parte aqui, tá certo? A interação é feita através do sistema gerenciador de banco de dados. Esse carinha é quem faz essa interação, essa comunicação, ok? Agora, ainda como parte da arquitetura do banco de dados, eu vou mostrar algumas funções muito importantes que também são realizadas aqui. Uma delas é a configuração e controle de serviços. Os serviços que são realizados pelo sistema gerenciador de banco de dados, vocês podem configurar. Então, tem uma parte específica para fazer isso. Uma outra coisa super importante é a transformação. Essa transformação eu tenho que vir aqui à frente para explicar para vocês. Imaginem assim, olha, um fato real, e que muita gente se preocupa com isso e muita gente não sabe disso. Você trabalha com um banco de dados, digamos, Oracle, na sua empresa, e você se deparou com um banco de dados, digamos, SQL. Eu quero transformar o meu modelo de dados todo, minhas tabelas, meus relacionamentos, de um para outro. Então, lá dentro do sistema gerenciador de banco de dados, tem como você fazer isso. Isso é uma coisa importantíssima, porque muita gente, mesmo que trabalha com informática há algum tempo, diz, pô, eu tô mal, porque eu peguei um negócio que veio do o DBMS meu era SQL Server, e agora eu estou no Interbase. Estou mal. Não está mal. Tem como fazer isso de uma maneira irritantemente simples, ok? Vamos continuar. Temos também o log de utilização. Log de utilização nada mais é do que um relatório dizendo quem usou, quando usou e o que fez. Sinteticamente é isso. Tá? A gente tem o controle de usuários e privilégios. Tá? Dentro do sistema gerenciador de banco de dados, a gente controla quem que vai usar e dá os privilégios. O privilégio quer dizer, essa pessoa pode fazer o que quiser, essa aqui só pode fazer consulta, essa aqui só pode fazer alteração, e assim por diante. Replicação. Replicar o banco de dados também é uma função que está no sistema gerenciador de banco de dados. Backup. Backup é uma cópia do que você tem. Tá? Isso é um negócio importantíssimo, fazer backup. Tá? Backup, quer dizer, eu pego os dados que eu tenho no meu banco de dados e copio para algum outro lugar como cópia de segurança. E, trabalhando em paralelo com o backup, tem o restore. Restore significa restaurar, restauração. Ou seja, o dado que eu copiei aqui nesse backup, tá? Se eu precisar dele, o sistema tem uma função que grava ele novamente no banco de dados. Ok? Isso aqui se chama restore. Eu posso copiar com o backup todo o meu banco de dados e levar para um outro local onde eu dou um restore. Então, eu tenho nesse outro local o banco de dados que eu copiei. Tá certo? E tem ainda também segurança, né? A gente tem segurança e pode impor restrições de integridade ou vários outros tipos de restrições. Ok? Muito bem. Bom, agora vamos passar para o terceiro tópico, ou seja, o terceiro objetivo da aula de hoje, que é mostrar para todos vocês a relevância da SQL, ok? Muito bem, olha. Vocês todos trabalharam com SQL e eu tenho absoluta certeza que a grande maioria sabe fazer qualquer tipo de consulta em SQL, porque nós fizemos todos os tipos. Não todos, mas a grande maioria, né? Com diversos modelos. Muito bem, então a relevância do SQL, vocês viram, né? Vocês viram que é uma linguagem declarativa, que você não precisa se preocupar em como fazer determinado serviço, basta que você diga, eu quero que faça esse serviço. E ele faz, tá certo? Então nós vamos mostrar qual é, vamos explicar, ou vamos ressaltar, vamos relembrar o que é, ou quais são, ou qual é a relevância do SQL
para todos nós que trabalhamos com banco de dados, certo? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, importantíssimo, ele é um padrão de direito. O padrão de direito significa que tem um organismo internacional chamado ISO, tá? Que botou como norma, ele normalizou o SQL, o ASQL, já que é uma linguagem, né? Normalizou a SQL como padrão de direito. Quer dizer, a lei diz assim, ó, o padrão é o SQL, tá certo? A lei diz isso aí. Mas as leis, nós sabemos que nem sempre são cumpridas. Não é o caso do SQL, da SQL. Por quê? Porque além de ser um padrão de direito, ele é também um padrão de fato. Ou seja, todo mundo no mundo inteiro usa SQL, ok? Vale a pena até eu vir aqui à frente para dizer novamente para vocês que isso é fantástico. Qualquer lugar no mundo, você usa SQL, tá? Por exemplo, se fosse no âmbito, digamos assim, pessoal, eu vou viajar para a Inglaterra, tudo bem, se eu falar inglês, beleza. Mas eu vou viajar para a China, eu não falo chinês, nem nunca pensei em aprender. Para a Rússia também. Se no mundo inteiro falassem todas as mesmas línguas, esse problema, essa barreira da linguagem já não existiria, né? Então, no âmbito do banco de dados, não tem essa barreira. Quem que rompe? SQL, ok? Vamos lá. Então, olha, ela é entendida pelos sistemas gerenciadores de banco de dados, tá certo? Ela é entendida pelos sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Ela tem um alto nível. Vocês sabem o que é alto nível, eu acabei de falar, né? É uma linguagem declarativa, muito simples e muito poderosa. Falar em poderosa, tá, uma outra característica dela que é o poder, né? E outra que vocês todos já sabem também é a simplicidade de uso. Vocês viram com que facilidade a gente resolvia problemas complexos ou problemas difíceis de resolver se nós não tivéssemos utilizado essa linguagem. Então, com isso, eu pretendo ter mostrado a relevância da linguagem SQL e, para que nós fechemos esse capítulo aqui da relevância, eu vou mostrar um exemplo do módulo anterior, ou seja, quando nós estudamos Banco de Dados 1, a gente fez várias consultas, entre elas a seguinte: quais os clientes que não fizeram pedidos? Se você for resolver esse problema usando qualquer linguagem, qualquer, Java, beleza, Pascal, beleza, Fortran, beleza, Assembly, o que for, você não resolve com essa facilidade aqui, ó. Está aqui, está resolvido, tá? Então, como que eu resolvo? Quais os clientes que não fizeram pedido? Eu simplesmente escrevo, não vou detalhar porque vocês já viram. Select, todo mundo, né, da tabela de cliente, onde o código do cliente não está aonde? Select, código de cliente, na tabela de pedido, tá? Pronto, com isso aqui eu relacionei todos os clientes, atenção, com isso aqui eu relacionei todos os clientes que não fizeram pedido. Dessa maneira muito simples, daí a simplicidade da linguagem SQL, justificando mais uma vez a relevância dela. Então, com isso eu paro nessa primeira parte aqui agora e vou passar a palavra ao professor Krishna para ele fazer as considerações que ele acha pertinentes. Professor Krishna, por favor, é com você agora. Bom, eu tenho algumas considerações aqui a acrescentar em relação à utilização dos SGBDs, né, motivações assim, de uso dos SGBDs e vantagens que eles nos proporcionam. A primeira delas é em relação à disponibilidade dos dados, né? O SGBD ele é muito importante no sentido de que a gente consegue centralizar os dados, né? E para ter acesso a esses dados, eles funcionam numa estrutura cliente-servidor. O que significa cliente-servidor? Né? O servidor é o servidor de gerenciamento do banco, né? Que é a camada de software que fica escutando requisições dos clientes. E a gente tem módulos de software clientes que efetuam, por exemplo, comandos SQLs, enviam requisições de SQLs ou de inclusões de dados para esse servidor. E essa estrutura cliente-servidor, ela funciona em cima da arquitetura TCP/IP, que é a arquitetura da internet. O que isso significa? Significa que a gente pode
com esse conjunto de arquiteturas, cliente-servidor do banco de dados em cima da internet, a gente consegue acessar dados, tendo uma aplicação cliente, acessar dados de um servidor de banco de dados em qualquer lugar do mundo. Tá? Ou seja, você pode ter diversas aplicações clientes acessando dados centralizados. Né? Isso determina uma alta disponibilidade. Segunda consideração é em relação a desempenho. Os SGBDs, eles utilizam estruturas de dados altamente eficientes em memória secundária, em formato de árvores B+, e eles têm anos e anos de desenvolvimento, né, das suas equipes de desenvolvimento em cima de algoritmos mais eficientes em termos de pesquisa, em termos de criar relações entre os dados. Então, nós temos estruturas dentro do SGBD, como foi apresentado pelo professor Eugênio, como otimizador de consultas, que são estruturas já muito evoluídas em determinados produtos e ainda não tão evoluídas em outros produtos, mas que, com certeza, são algoritmos bem mais evoluídos e mais eficientes, mais rápidos do que cada um de nós poderia estar individualmente fazendo. Né? Uma outra consideração que é muito importante é em relação à interface gráfica. A maioria dos SGBDs, eles nos provêm uma interface gráfica em que você consegue, basicamente, desenhar a estrutura do seu banco. Então, você cria tabelas, cria relações, tudo com o clique do mouse, arrastando um atributo de uma tabela para outra, uma coluna de uma tabela para outra. Então, isso te proporciona uma flexibilidade, uma facilidade de uso, né, muito grande, uma produtividade muito grande. E ele, por baixo dos panos, ele é quem realmente vai dar comandos de insert, de update, de create table, ele vai create table, ele vai adicionar colunas e aqueles comandos que vocês aprenderam, né, da SQL no módulo anterior. Né? Isso não significa que vocês não precisam saber esses comandos, porque isso aí eu estou falando em ambiente de desenho do banco. Se vocês vão, por exemplo, desenvolver uma aplicação, né, um programa em Java ou em C, né, que tem que manipular um banco, eventualmente dentro de um programa você pode precisar criar uma tabela em runtime. Então você precisa realmente saber todos esses comandos que foram ensinados. Né? E por fim, um aspecto que é bem importante, eu gostaria de ressaltar, que o professor Eugênio citou, que é a questão do padrão. O SQL é um padrão de fato e de direito, e também nos bancos de dados nós utilizamos padrões de projeto, padrões de modelagem, como o MER, como o IDF1X. Isso facilita muito a nossa vida no sentido de comunicação, facilita a nossa comunicação com outros profissionais da área, porque todo mundo fala a mesma língua, fala a língua dentro do mesmo padrão. Bom, eu gostaria então de retornar para o professor Eugênio prosseguir com a aula. Vamos lá, professor. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, olha, a gente vai fazer uso de ferramentas para trabalhar com banco de dados. E entre elas se destacam duas frentes de ferramenta. Tá? A ferramenta de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, que vocês chamam de SGBD, eu chamo de DBMS, tá certo? E as ferramentas de modelagem. Então agora nós começamos a parte que vocês ainda não estudaram, que a parte anterior, de uma certa maneira, vocês já tinham visto. A gente fez um apanhado geral, ressaltando alguns pontos, mas essa é a parte nova agora. Tá? Então eu vou começar mostrando para vocês alguns SGBDs, simplesmente para que vocês se familiarizem com os nomes deles. E vou mostrar também algumas ferramentas de modelagem com o mesmo objetivo, para que vocês comecem a se familiarizar. Então vamos ao quadro comigo, por favor. Aqui, ó, são ferramentas para trabalhar com banco de dados, né? O sistema gerenciador de banco de dados e ferramentas de modelagem. Entre os sistemas gerenciadores de banco de dados, eu vou relacionar para vocês aqui os principais, tá? Para que vocês tenham contato com eles. O Oracle, tá? É um DBMS, é um SGBD muito importante, tá? Muito poderoso e muito caro também. Né? O SQL Server também é muito poderoso, né? E
ele não é free, ou seja, ele é pago, da mesma maneira que o Oracle também é pago. Esses são, digamos assim, considerados bancos, sistemas grandes, sistemas razoavelmente pesados, se bem que tem versões que você pode configurar e adaptar para a realidade da empresa onde você vai usar. Tem o que você já conhece, porque já trabalharam, o MySQL. O MySQL também é muito importante, não atingiu ainda o status do SQL Server nem do Oracle, mas ele serve muito bem para a maioria das aplicações que a gente precisa, tá? E ele é free. Tem também o PostgreSQL, que também é free e também é muito bom, tá certo? Isso aqui é super importante. Normalmente, quando você vê as aplicações na internet, vocês usam esse MySQL combinado com a linguagem PHP e às vezes também o Postgres combinado também com PHP, ok? Além desses que eu citei, só para que vocês tenham conhecimento de mais algum, tem o Sybase SQL Anywhere, é um outro DBMS, tem o DB2, na verdade aqui está trocado, é DB2, né? Não, depende, se é em português pode ser assim, mas o original é Database 2, que é da IBM, tem o Informix, também é um outro, tem o Open Ingress, tem o Firebird, tá? Tem o Interbase, e tem aqueles pequenininhos assim, tipo Access, que tem composto no ambiente Windows, né? No pacote do Office vem esse carinha aqui, que é o Access. Muito bem. Agora, ferramentas de modelagem. Tá? Isso aqui é completamente novidade para vocês. Tá? Ferramenta de modelagens, eu vou falar algumas. Uma delas é a ER-Win. ER vem de entidade e relacionamento e o Win é para o Windows. Eu vou aqui à frente para fazer uma consideração sobre todas as ferramentas de modelagem. Tá? Normalmente, elas são pacotes de software gráfico. Com esse pacote, você pode fazer o projeto do sistema. Tanto pode fazer o projeto lógico, quanto o projeto físico. E vale uma consideração super importante. Vocês, obviamente, não sabem ainda o que é projeto lógico, nem o que é projeto físico. Tem só uma noção. Mas uma vez feito o projeto lógico, quer dizer, a concepção do sistema, onde você não está pensando qual o DBMS que você vai usar esse seu projeto, não precisa. Quando você está fazendo o projeto lógico, você não precisa pensar, na minha empresa eu uso esse DBMS ou aquele DBMS. Não importa. A própria ferramenta de modelagem, atenção para isso, importantíssimo. A própria ferramenta de modelagem, no caso que eu estou citando agora, o ER-Win, tá? Ele converte aquele modelo lógico para o modelo físico, ou seja, ele cria automaticamente as tabelas. Aquela história de criar o banco de dados, create database, create table, create index, a ferramenta faz sozinha isso. É muito importante a gente aprender, estudar as ferramentas, porque ela faz isso sozinha. A ferramenta que nós vamos estudar aqui, está na transparência, eu vou já em seguida mostrar para vocês, se chama DB Design 4. Tá? Ela é tão boa quanto a ER-Win. Para ser honesto, a ER-Win tem um pouquinho a mais, tá certo? Mas a ER-Win é paga, tá? ER-Win. Ela é paga e é cara, certo? Então, para evitar que vocês sejam motivados a fazerem pirataria de software, que não é uma coisa recomendável, nós estamos recomendando o DB Design 4, que é uma ferramenta ótima. Ela faz quase tudo o que a gente quer, quase. Tem umas coisinhas, detalhes que a gente não vai precisar. Só que quando você estiver fazendo alguma coisa muito sofisticada, ela não vai servir como uma luva, vai ficar devendo alguma coisa. Mas para o normal ela vai servir bem. Então vamos olhar as outras ferramentas que tem ali, só para vocês saberem, e fiquem já prontos para usar a DB Design 4. Como que usa a DB Design 4? Quer dizer, pelo menos como que acessa, eu já expliquei, né? Vocês vão no ambiente Sofia e entram lá, que ela está lá disponível. Tem lá como você acessar ela e como usar também. Se bem que nós vamos abordar isso numa aula oportuna. Voltemos ao quadro, por favor. Então, olha, DB Design 4, tá? Se escreve assim. Outra ferramenta de modelagem também se chama DBMain. Todas elas têm características similares. Essa daqui, Design, se escreve assim mesmo, não está errado, ok? É uma ferramenta free também essa aqui, tá? Tem a IB Expert, que é uma ferramenta, só que essa ferramenta aqui, ela trabalha exclusivamente com banco de dados Interbase, ok? Ela gera modelos, quando você quer fazer o modelo físico, ou seja, eu quero gerar tabelas. Se eu for trabalhar com Interbase, se eu usar isso aqui, eu gero tabela para o Interbase só.
Se eu usar o DB Design 4, eu gero tabela para qualquer DBMS que eu queira. Eu quero gerar para o Oracle, para o Sybase, para o MySQL. Esse aqui gera para tudo. Tá? Esse aqui só gera para o Interbase. Temos também esse aqui, ó, JUDE. Isso aqui é só para base de dados orientada a objeto, que não é o nosso caso. Tá? É uma base de dados usada em Java para um tipo de modelagem chamada UML. Tá certo? Nós não vamos usar isso aqui. Bom, mas afinal, o que é modelagem de dados? Vamos lá. Então, olha, a modelagem de dados compreende um conjunto de ferramentas conceituais para a descrição dos dados, o relacionamento entre estes dados, a semântica e as restrições para as mesmas. Isso aqui é a definição de modelagem de dados. É para isso que serve a modelagem de dados, ok? E normalmente são modelos gráficos para apoiar o projeto do banco de dados. Ou seja, nós queremos fazer um projeto do banco de dados, então a gente vai usar um modelo gráfico, tá certo? Essas ferramentas que eu falei há pouco, o DB Design 4 nós vamos usar, é uma ferramenta gráfica, ela faz o desenho, ela desenha tabela, desenha relacionamento, e tudo que a gente precisa para fazer o projeto do banco de dados, tá certo? A ferramenta desenha de uma maneira gráfica. Ok. Então vejamos aqui um aspecto da modelagem, ou alguns aspectos da modelagem. Vamos lá para pensar o seguinte, pessoal. Olha só, nós temos um problema a resolver. Então nós temos que usar uma metodologia para resolver esse problema, tá certo? Então, a metodologia da modelagem, basicamente, ela tem a sua estratégia. Eu vou mostrar uma versão que já não é tão atual assim, mas é uma maneira, quer dizer, com algumas variações, ela pode ficar, digamos assim, o que o mercado usa, o que os profissionais da informática usam. Que é assim, você tem um problema, tá, o mundo real. Vamos ver isso no quadro que tem um desenho que elucida melhor. Ok? Então aqui, olha, nós temos o mundo real, ou seja, tem um problema no mundo real e que nós queremos modelar isso para criar um banco de dados. Essa é a nossa história, ok? Então, o que é o problema do mundo real? Tem seres, tem objetos, tem fatos, né? Então, se trabalha em cima desse modelo e se gera uma coisa chamada modelo descritivo, tá? Modelo descritivo é uma espécie de requisitos funcionais. Você escreve alguma coisa, isso aqui é escrito, dizendo o que é que seu sistema, o que é que essa sua base deve conter. Você está só descrevendo, você pode escrever isso, escrevendo mesmo. A partir desse elemento aqui, a gente vai para o modelo conceitual. No modelo conceitual, a gente já cria as entidades. Todo mundo lembra o que é entidade, são as tabelas, né? A gente cria, através do modelo conceitual, as tabelas que vão compor o problema, quer dizer, que vão compor o nosso modelo aqui, né? Uma vez feito o modelo conceitual, e vocês veem uma seta para indicar que isso é sequência, vocês criam o modelo lógico. O modelo lógico, você vai um pouco a mais do que o modelo conceitual, porque além das entidades, você coloca também as relações entre entidades. Nós vimos isso também e vamos trabalhar com bastante propriedade nas aulas seguintes, né? E uma vez feito isso, tá? A gente tem o projeto pronto. É como se tivesse, até aqui eu tenho o projeto de uma casa ou de um prédio pronto, tá? Mas não está executado, está só o projeto. Agora eu quero executar, eu quero ver isso funcionar. Então aí eu gero o modelo físico. Aqui realmente é onde se criam as tabelas e se gera o banco de dados. Então o modelo físico é isso aqui, ok? Muito bem. Agora, vamos ver o modelo entidade-relacionamento. O que é isso? O modelo entidade-relacionamento nada mais é do que uma representação gráfica do problema que a gente quer em termos de tabelas e de relacionamento. Então, olha, tem uma convenção, que é essa aqui, que isso aqui significa entidade. Entidade. Esse retângulo aqui significa entidade. Então, nesse desenho, a gente está vendo uma entidade aqui chamada fornecedor, e está vendo uma outra entidade aqui chamada produto, ok? Isso é entidade. Essa outra figura aqui representa relacionamento, ok? Isso aqui é um losango, representa relacionamento, ok?
E essa convenção aqui representa atributo. Todo mundo sabe o que é atributo. Se for falar de uma outra maneira, seria os campos que compõem aquela tabela. Tá? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte. Primeiro, uma convenção que eu uso e que nós vamos usar para sempre, quer dizer, vou sugerir para vocês, é o seguinte. Cada tabela tem um nome, tem que ter um nome. Essa aqui é fornecedor. Então, o atributo dessa tabela, eu sempre começo com as 3 primeiras letras do nome da tabela, tá? Boto esse parâmetrozinho aqui e depois boto o significado. Aqui eu botaria código. Não escrevi completo porque a transparência não permite. Então, aqui é o código do fornecedor. É um atributo, ok? Vejamos, por analogia, o lado de cá. Aqui nós temos o código do produto. Olhem a convenção, PRO de produto e aqui o código, não é? E nessa relação a gente tem 1, 2, 3, 4 atributos. Isso é hipotético, tá, pessoal? Eu tenho aqui, olha, PRO, código, tenho aqui FOR, código. O que é isso aqui? Isso aqui é o código do fornecedor, que é esse cara aqui, porque já que isso é uma relação, isso aqui é uma relação entre tabela de fornecedor e tabela de produto, então, para poder relacionar essas duas tabelas, como vocês já viram na aula anterior, no módulo anterior, eu tenho que ter essa chave aqui, tá certo? E tenho que ter essa chave aqui. Então, estão aqui as duas chaves que eu preciso, né, para representar essa relação. E, além disso, eu tenho atributos próprios. Por exemplo, eu tenho o preço unitário desse pedido e a quantidade desse pedido. Poderia ter uma série de outras, não estou colocando porque isso é apenas um exemplo. Então, esse é o exemplo do modelo entidade e relacionamento que vai ser motivo de uma aula. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como é a cara dele, como é o jeito dele. Ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre o método IDEF1X rapidamente. Ok? Vamos falar rapidamente sobre o método IDEF1X. Olha só, a ferramenta que nós vamos usar para trabalhar o método IDEF1X é a ferramenta DB Design 4 que eu comentei há pouco com vocês. Tá? O jeitão dessa ferramenta é isso aqui, ó. Obviamente que vocês não podem ver detalhes aqui, né? Mas vocês vão ver ao vivo e em cores quando baixarem esse software através do ambiente Sofia. Mas então, olha, eu estou aqui mostrando uma tabela, que é a tabela chamada pessoa, vocês estão vendo aqui, né? E uma outra tabela no lado de cá é uma tabela chamada esporte, ok? Esse método, IDEF1X, né, trabalhando com o DB Design 4, a gente representa em termos de convenção o seguinte, ó, isso aqui é uma tabela, tá? Tem uma linha aqui onde você bota o nome da tabela, está aqui, pessoa. Depois tem uma outra linha onde aparecem os objetos, ou seja, as coisas que são chave. Aqui tem apenas PES, código, quer dizer, pessoa, código. E tem aqui, vocês não conseguem enxergar, mas é uma chavezinha, ok? E tem esses dois atributos, o nome da pessoa e o sexo, ok? Então a convenção é essa, uma linha separando o nome da tabela, uma outra linha separando os elementos que são chave na tabela e as outras embaixo, os atributos que não são chave, ok? E aqui no meio tem uma outra tabela que relaciona essas duas. Isso é apenas um exemplo ilustrativo, né? Pessoa esporte. Aqui está dizendo que a pessoa que tem esse código pratica esse esporte e tem tal desempenho nesse esporte. Essa relação aqui significa, olha, eu tenho pessoas, uma série de pessoas, e tenho uma série de esportes, né? E através desse relacionamento, eu sei quais daquelas pessoas praticam quais esportes. Tá? Isso aqui está de uma maneira normalizada, que eu falei que vamos ter um capítulo sobre normalização, onde através dessa representação aqui, você pode descrever todas as pessoas, sejam quantos esportes ela pratica. Se ela praticar um, faz, tudo bem, se praticar 2 ou 10, tudo bem, não tem problema algum. Né? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o professor Krishna, para ele fazer as considerações finais, e eu me despeço de vocês, dizendo que deem uma olhadinha, por favor, no ambiente Sofia, e procurem já seguir as instruções que tem lá para baixar o software e ler
as instruções que tem lá sobre a utilização do software, ok? Então é com você, professor Krishna. Bom, eu gostaria de aproveitar o momento, como eu vi que vocês já tiveram os conceitos de SQL, né, no curso anterior, e o professor Eugênio, inclusive, já citou mais algum exemplo aqui de SQL. Eu gostaria de fazer alguma consideração em relação à utilização de SQL, assim, em termos de desempenho, né? É uma consideração de ordem bastante prática até, boas práticas, né, e coisas que a gente deve evitar fazer. Então, assim, em termos de modelo relacional, suponhamos a seguinte estrutura. Eu tenho uma tabela de empresas, tá, e tenho uma outra tabela de funcionários, né? Então, eu tenho na minha tabela de empresas a chave primária de empresa e numa tabela de funcionários a chave primária é o código do funcionário e eu tenho uma chave estrangeira que é o código da empresa a qual o funcionário pertence, tá? Suponhamos que eu queira trazer todos os funcionários de todas as empresas, né? Se eu fizesse isso utilizando um programa tradicional, algo do tipo selecione todas as empresas, né? Um select em todas as empresas, trago ela, e a seguir eu faço um laço, e para cada empresa eu vou no banco e dou um select em todos os funcionários dela. Suponhamos que eu tivesse 10 empresas com 100 funcionários em cada uma. Eu estaria executando 1000 selects, né, para conseguir trazer todos esses dados. Ou seja, seria muito ruim do ponto de vista do SGBD. Tá? Nós devemos, nesse caso, utilizar join, ou seja, ligar a empresa com o funcionário para melhorar o desempenho. Eu vou retornar, então, a palavra para o professor Eugênio. Vamos lá, professor Eugênio. Ok, pessoal, é o seguinte, olha, apesar de não estar no objetivo da aula, tem uma coisa muito importante que eu deixei para o final, tá certo? Não estava no objetivo da aula, vocês viram lá no objetivo, eram 4 objetivos, mas como é muito importante, eu preciso falar sobre isso. E que se chamam drivers, né? Nada mais são do que programas, pequenos programas de computador, que permitem você fazer a ligação de uma sua aplicação com uma base de dados qualquer. Tá certo? Então, isso é possível, isso é muito simples, tá? E vou mostrar para vocês aqui a estrutura para se fazer isso. Ou seja, qual é o problema? Eu quero me comunicar com um banco de dados qualquer. Então, eu faço isso através de drivers. Vamos ver na transparência aqui como é que se faz isso para que vocês tenham uma visão geral. Vocês têm o programa aplicativo, né? E tem o driver gerenciador de ODBC. Quem tiver no Windows, vocês entram no painel de controle que vocês acham isso aqui, ODBC. Né? Então tem driver para qualquer coisa, tem driver para SQL Server, para Oracle, para MySQL e assim por diante, qualquer um outro, né? É só você procurar na internet, que vocês acham. Se vocês forem usar o driver ODBC para MySQL, ele é o 3,51. Então junto dele tem as bases de dados e você acessa facilmente, ok? Então, senhores, até a próxima aula. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento, ok? Até mais. EduCom, educação superior com alta tecnologia.